Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para mais uma videoaula de histologia vegetal, certo? Hoje nós iremos tratar do parênquima e do colênquima. Falando do parênquima primeiro. O parênquima, a característica principal do parênquima, né, a função principal do parênquima é preenchimento. Então, quando se fala em parênquima, já lembra preenchimento, certo? Parênquima, preenchimento. Em alguns livros eles dizem que parênquima significa esparramado, né, ao lado. Então, esparramado ao lado de. Então, ele se encontra praticamente em toda a região, esparramado entre os tecidos com características mais específicas, certo? Outra característica do parênquima também é um tecido vivo. Então, se ele é um tecido vivo, e em se tratando de células vegetais, nós sabemos que as células vegetais apresentam parede celular e que essa parede celular, com o tempo, ela pode ficar muito espessa e muito lignificada e, inclusive, matar o protoplastos. Então, se esse tecido é um tecido vivo, qual que seria a característica dessa parede celular? Então, assim, parede celular do parênquima é uma parede celular delgada. Então, depois das células meristemáticas, o parênquima é um dos tecidos que apresenta a parede celular mais delgada que tem, certo? Então, nenhuma lâmina, eu quase não vou perceber a parede celular dele. Então, quando eu ver uma célula, seja ela redondinha, seja ela mais compridinha, eu não consigo enxergar tão bem a parede ali. E se não for nas extremidades, né, por exemplo, ponta da raiz, ápice da raiz do caule, então eu sei que vai ser um tecido parenquimático e não um meristema. Então, o parênquima ele tem essa característica de ser um tecido vivo, então ele faz comunicação entre uma célula e outra. E vocês lembram, né, para fazer comunicação, qual é a estrutura que tem que ter? Né? Tem que ter aqueles espaços de pontuação. Né? Então, eu tenho que ter aquelas pontuações ali para fazer essa comunicação entre as células. Então, eu tenho muitas pontuações nesse tecido. A origem dele, ele é de todos os tecidos meristemáticos. Meristema fundamental, procâmbio, câmbio, felogênio. Então, de todos os tecidos meristemáticos, podem dar origem ao parênquima, porque ele vai se encontrar em regiões muito diferentes. Então, eu preciso de se originar de todos esses tecidos meristemáticos, certo? As funções variadas também. Então, além dos preenchimento de espaço que eu já comentei, ele também serve para armazenar substâncias, né? Então, tem a função de reserva de substâncias, como também a função de fotossíntese, porque eu vou ter tecidos parenquimáticos que vão ter cloroplastos nas suas células e que vão realizar fotossíntese, certo? E aí eu vou encontrar em muitas regiões das células. Eu vou encontrar desde raiz até flores e sementes das plantas. Então, toda a parte da planta eu tenho. Todos os órgãos da planta vai ter parênquima. Então, vai estar ali ou preenchendo ou fazendo algum outro tipo de atividade, mas eu vou encontrar parênquima. As características gerais das células parenquimáticas, né? São células potencialmente meristemáticas. Perdão, as características das células parenquimáticas. Então, são células potencialmente meristemáticas, ou seja, elas podem se diferenciar. Né? Lembra lá da aula anterior? Que eu disse que as células do parênquima podem sofrer desdiferenciação e passar a ser células meristemáticas? Então, isso acontece. Só que nem sempre, para ela acontecer divisão celular, ela precisa virar uma célula meristemática. Por ter uma parede celular delgada, ela pode virar células, ela pode se dividir. Então, na hora de fazer a regeneração de um tecido ali lesionado, essas células ao entorno pode fazer divisão celular para recuperar aquela região, certo? As células também do parênquima, elas apresentam formatos variados. No entanto, elas são isodiamétricas. Está contradizendo, professora? Não, não estou contradizendo. É porque o parênquima, eu tenho diferentes tipos de parênquima. Então, de acordo com os diferentes tipos de parênquima, as células vão ser variadas, né? Vão ter formatos variados. Mas dentro daquele parênquima
classificado ali, eles vão apresentar padrões, né? Por exemplo, parênquima palissádico, olha esse padrão, células compridas. Aqui nós temos 2 fileiras de parênquima palissádico, células muito compridas, né? Ó, muito compridas. Esse é a característica do parênquima palissádico. Então, aqui nós temos células isodiamétricas. Olha ele aqui, olha o tamanho dessas células, né? Então, a gente tem esse padrão. Aqui vamos ter parênquima lacunoso. Nós vamos ter esse padrão de parênquima lacunoso. Aqui, parênquima erífero, ó, aqui tem um padrão. Então, dentro da sua classificação, as células são isodiamétricas, mas no geral, eu tenho formatos variados, certo? Então, aqui, parede celular delgada eu já falei, né? E aí a gente tem espaços entre as células, né? Espaços intercelulares, e eles são classificados de 3 formas. Nós vamos ter espaços bem pequenininhos, igual esses aqui, ó. Eles são chamados de meatos. Nós vamos ter espaço um pouquinho maior, que seria do tamanho de uma célula, e nós chamamos eles de lacunas. Aqui, ó, isso aqui é do tamanho de uma célula, seria mais ou menos o tamanho de uma célula, então são consideradas lacunas. E aí, quando eu tenho câmaras muito grandes, muito maior do que uma célula, nós chamamos de câmaras. Mas em algumas lâminas histológicas, principalmente nos livros que são onde eles descrevem a lâmina, né? Aqui eles colocam como lacunas. Então, enfim, de acordo com o que a pessoa entende, né? Ela pode colocar o nome ou câmaras ou lacunas, mas na parte de teoria, essas seriam os tipos de espaços intercelulares: meatos muito pequenos, lacunas do tamanho de uma célula, e as câmaras, espaços muito maiores. Os tipos de substâncias que, no caso, eu posso encontrar dentro do parênquima, né? Posso encontrar amido, eu posso encontrar água, eu posso encontrar substâncias lipídicas, principalmente em sementes oleaginosas eu vou encontrar uma grande quantidade de substâncias lipídicas, né? Mas eu vou ter também parênquima, por exemplo, lá no parênquima de preenchimento eu posso ter uma célula que apresenta um tipo de substâncias. Essas células são chamadas de idioblastos, né? Esses idioblastos são, do nada, aparece uma célula numa lâmina com uma coloração bem escura. É porque ela está armazenando alguma substância para eliminar. É como se fosse as nossas glândulas. Então, eu tenho essas células que produzem essas substâncias, certo? E a gente chama de idioblastos. Então, ela pode produzir diferentes tipos de substâncias. Coloquei aqui alguns, né, como taminos, cristais, proteínas, enfim. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho um parênquima, esse aqui é um parênquima de reserva, porque tem alguns grãos aqui, ó, provavelmente isso aqui é amido. Mas e aí, do nada, eu tenho essa grande substância enorme aqui. Então, não é um núcleo. Isso aqui é alguma substância que ela está armazenando, certo? Então, essa célula de todo esse parênquima é uma célula de idioblastos. Aqui, por exemplo, isso aqui é colênquima e esclerênquima. Tá vendo a espessura da parede celular? Agora aqui é parênquima, ó. Tá vendo a espessura da parede celular? Já dá para ter uma noção do que como fazer para identificar? Então, aqui a gente vai ter parênquima, aqui é um canal para eliminar produtos, é igual, que seria o ducto, né? Para eliminar substâncias, e aqui são as células de idioblastos, ó. Ela está ali a substância. Aqui, por exemplo, da folha de um pinus, coisa linda esse parênquima clorofiliano em formato de H ou de nuvem, lindo, lindo ele. Aqui nós vamos ter os canais, né, em alguns, aqui não é canal não, aqui esqueci o nome, que faz a expiração, estômago. Então, aqui a gente vai ter os canais, ó, para eliminar substâncias, né? E a gente tem as células de idioblastos aqui, nesse parênquima cortical aqui, nós vamos ter medular. Nós vamos ter aqui as células de idioblastos, ó. Pode ver que eu tenho um monte de células com uma coloração um pouco mais escura. Então, isso aqui são células de idioblastos, certo? Os tipos de parênquima. Nós temos três classificações dos parênquimas. Alguns livros, eles usam as classificações, não agrupam nessas 3 classificações. Por exemplo, o córtex ele coloca como uma, medula outro,
Mas aqui não, aqui esse livro que eu usei como base, ele classifica de 3 formas: parênquima de preenchimento, e aí entra o córtex e a medula. Essa parte eu vou passar para alguns colegas explicarem como mini seminários na nossa próxima aula, tá bom? Eu só estou dando uma passadinha aqui para não ficar meio vago. Então, a gente vai ter o parênquima de preenchimento, que ele é classificado como córtex e medula, certo? Aqui, ó, parênquima, 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 células delgadas, quase não consigo perceber. Agora, aqui eu já consigo perceber uma parede celular mais espessa. Ó. Tá vendo aqui nesses cantinhos? Mais espessa, mas aqui não. Parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano ele já tem uma classificação um pouco mais complexa, né? Mas, ó, clorofiliano já sabe para que serve, né, gente? Então, os tipos de parênquima clorofiliano, vamos ter o palissádico, esponjoso ou lacunoso, regular, plicado e braciforme. Então, esses são os tipos de parênquima clorofiliano. Então, de acordo com o formato da célula, ele vai levar um nome. Então, onde eu encontro em órgãos que vão fazer fotossíntese. Qual é o órgão da planta principalmente envolvido na fotossíntese? O limbo foliar. Então, é onde eu vou encontrar uma maior parte de parênquima clorofiliano. Mas em outros órgãos que façam fotossíntese, eu também vou encontrar ele, certo? Partes de caule verde que faz fotossíntese, eu encontro ele. Ó, mais exemplo aqui, ó, de parênquima. Ó, aqui nós vamos ter parênquima palissádico, né? Aqui a gente vai ter parênquima de preenchimento. E ó, aqui aí tem o colênquima, ó, a espessura aqui dos ângulos da minha parede celular. Então, é uma parede celular mais robusta. Onde está tingido de roxinho é parede celular. Então, aqui é mais robusto que aqui, ó. Tá vendo? Aqui já não é robusto essa parede, ó. Ó, mais exemplo, olha que linda essa lâmina. Parênquima palissádico. Aqui são 3 camadas de parênquima palissádico. Ó. Aqui, outro parênquima clorofiliano. Ó, outro parênquima clorofiliano, que é o palissádico e lacunoso. Aqui é lacunoso também. Então, aqui nós temos outro parênquima, ó. Isso aqui é parênquima de reserva. E aqui a gente tem colênquima. Ó, bem no ângulo aqui, tá vendo? Ó, que seria o parênquima angular. A gente vai falar disso aqui um pouco mais para frente. E aí, a gente tem a terceira classificação, que é o parênquima de reserva. Então, quais os tipos de parênquima de reserva que nós temos? Então, dependendo do tipo, ele pode ser classificado como amelífero, aquífero ou aerífero, certo? Ó, grãozinhos aqui de amido, tá vendo? Ó, espaços vagos. Para que vai servir espaços vagos entre as células? Qual é o parênquima que ele qual a substância que ele está armazenando, né? Mais aqui grãozinhos. Esse aqui é um grão de amido, né? Mas com mais detalhes aqui. Olha o tamanho desses espaços que existe. Lindo essa célula, lindo, lindo, lindo. Então, olha o tamanho dessas câmaras aqui, ó. Tá vendo? Então, para que serve isso aqui? Para armazenar o quê? E aí temos o colênquima. Colênquima, ele também é um tecido de preenchimento, mas ele tem uma função melhor de sustentação. Eu vou preencher o espaço, sim, mas ele serve também como uma sustentação. Por exemplo, o pecíolo da abóbora. No pecíolo da abóbora, quando a gente faz uma lâmina do pecíolo da abóbora, eu consigo ver logo abaixo da epiderme, em alguns feixes, eu tenho aqui o pecíolo, né, redondinho. Em alguns pontos de centímetros em centímetros, milímetros em milímetros, eu vou encontrar feixes de colênquima, porque ele dá uma certa resistência para aquele órgão, né, para o pecíolo. Só que ele é flexível, ele é maleável. Então, ele tem flexibilidade, mas ele tem também resistência, certo? Ele não é rígido igual o galho de uma jabuticaba. Ele vai ter uma certa flexibilidade, mas para não ser tão molengo, ele apresenta esses tecidos para dar, como se diz, um formato ali para aquele pecíolo da folha da abóbora, certo? É um tecido vivo também, porque a parede celular ela é robusta, né? Ela é uma parede mais espessa, só que não é em toda a parte da célula. Eu tenho regiões específicas onde a parede celular é mais espessa. Então, onde eu não tenho parede tão espessa, acontece a comunicação entre uma célula e outra. E aí acontece a transmissão de substâncias, certo? A origem do colênquima já é só de origem de meristema fundamental.
apesar de que o parênquima, com o passar do tempo, pode virar um colênquima. Perdão, parênquima, com o passar do tempo, pode virar um colênquima. Ou também o parênquima, com o passar do tempo, pode virar um esclerênquima, certo? Então, mas de onde saiu o colênquima principalmente do meristema fundamental, certo? Então, vai promover resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Parede celular bastante espessa, só que em alguns pontos, certo? E fica localizado logo abaixo da epiderme. Ou eu vou encontrar um anel em volta da epiderme de colênquima, ou vou encontrar feixes, mas eu encontro logo abaixo. Muito para dentro do tecido, eu já não vou encontrar colênquima, igual o parênquima. Então, sempre mais próximo da extremidade, logo mais próximo da epiderme. Aqui a gente vai ter flexibilidade, né? Então, aqui, por exemplo, é um esquema de um colênquima. Então, a gente tem entre os ângulos aqui, por exemplo, uma espessura maior da parede celular. E aqui eu vou ter uma espessura menor da parede celular. Então, aqui acontece os campos de pontuações ou as pontuações. Aqui eu não vou ter mais. Já depositou parede secundária, já lignificou. Então, aqui não tem mais comunicação. E aí a gente tem também as classificações do colênquima, né? Eu vou classificar o colênquima de acordo com o tipo de espessamento da parede celular. Então, eu posso classificar ele como angular, ângulo. Então, eu vou ter o espessamento na região longitudinal e nos ângulos. Então, vou formar como se fosse triângulos entre três células. Entre três célulazinhas, eu tenho espessamento, igual aquela imagem que eu mostrei anterior. Entre três células, eu tenho espessamento, certo? O anelar já é um espessamento mais uniforme, só que ele não é tão espesso. Então, às vezes, a gente pode confundir com o parênquima. Mas, como ele está mais próximo da epiderme, ele vai estar um pouquinho mais espesso, aí a gente consegue identificar ele. Vamos ter o lamelar ou tangencial. Esse lamelar, ele é nas paredes periclinais, né? Ele é nas paredes periclinais. Eu vou encontrar como se fossem lamelas de espessamento. E as paredes anticlinais não são tão espessas assim. E o lacunar seria também entre três células, só que entre essas três células, no meio tem um buraco. Eu tenho uma lacuna no meio dessas três células. Então, seria como se fosse um angular, só que no meio com um buraquinho, um espaço vago entre as células. Aí a gente chama de lacunar. Explicando aqui melhor, né? Angular, nos ângulos aqui de três células eu tenho um espessamento, tá vendo? Olha o tamanho desse espessamento aqui, ó. E aqui é fininho, tá vendo? Nos ângulos, espessamento. O lamelar ou tangencial, eu formo lamelas, Eu formo lamelas. E aqui, nas paredes anticlinais, eu não tenho tanta parede celular assim. O anelar já é um padrão, ele é meio que padronizado. As células são mais arredondinhas, o lumen celular é mais arredondado. Então, aqui pode confundir, às vezes, um pouco, certo? E o lacunar aqui, é entre as células, ou uma célula, duas células, três células, quatro células. E aqui eu tenho um buraco no meio, espaço vago. Por isso que é lacunar. Entre as células, eu tenho um espessamento dessa parede, dessa parede, dessa parede, dessa parede, mas eu tenho um espaço vago no meio. Ele pode ser um espaço maior, pode ser um espaço menor. Aqui são exemplos de algumas lâminas, né? Olha, fazendo, é como se fosse umas lamelas aqui. Então, esse aqui é o colênquima lamelar, aqui eu já tenho um angular. Pode observar que entre uma célula e outra parece que tem uns buraquinhos, Tá vendo? Então, esse aqui é o angular. Parece meio que colunar. Parece aquele angular, só que aqui no meio tem uns buraquinhos, Por isso que a gente meio que vê a diferença entre um e outro. Olha o lamelar. Segue esse padrão entre as paredes periclinais e as anticlinais eu tenho menos parede celular. Então ele vai formando essas lamelas aqui, certo?
Olha aqui o angular, ó. O angular já não tem espaço nenhum entre as células. Agora aqui, bem fininho, ó, bem fininho, bem fininha, bem fininha. Agora olha o tamanho aqui. Então aqui é a parede dessa célula, essa aqui é a parede dessa célula, a parede dessa célula. Então, olha o eu tenho uma espessura maior entre os ângulos. Ó. Aqui já é um esquema, né? Ó. Angular, lacunar, porque eu tenho espaço entre a minha célula, certo? E aí seguem essas atividades. Essas atividades, além das anotações, vocês respondem no caderno e faça como a gente já tinha combinado, né, de colocar lá no AVA. Mas valendo mais participações, por favor, cada pessoa não responda mais que uma. Vai lá no grupo, fala qual é a alternativa que você considera certa e você justifica por que é aquela alternativa. Né? Por exemplo, é a alternativa A porque fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal se encaixa nisso, por isso, daquilo. Certo? Então, essa aqui é a primeira atividade. Vai dando pausa aí no vídeo para vocês irem respondendo ela. Ó, segunda atividade. Aí vão justificando o porquê você acha que é aquela resposta. A terceira. A quarta. E acabou. Até mais, pessoal.